Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande para nós hoje estarmos aqui na nossa última palestra de celebração do 6º aniversário do CEABEM, com o Cláudio falando da benfeitora Joana de Ângeles, porque a benfeitora é muito importante para nós na casa. Nós temos o Clube do Livro, os estudos dos livros da série psicológica, e como a Lu mencionou na prece, nós estamos sempre aprendendo com ela ferramentas para o nosso autodescobrimento, para a nossa própria reforma, nossa autoiluminação, né? Então, é um assunto que a gente está sempre conversando na casa. Cláudio, não parece a primeira vez que eu estou te dando as boas-vindas, porque você está muito comumente aqui em casa falando das obras da benfeitora, então você já é como se fosse um amigo da nossa casa. Não só eu, mas acredito que vários frequentadores do CEABEM assistem os seus vídeos, os da Iris, e está sempre aprendendo com vocês sobre essa série, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Para quem não conhece, o Cláudio Sinotti é terapeuta junguiano, é escritor, trabalhador e palestrante espírita. E ele coordena, juntamente com a sua esposa, Iris Sinotti, o Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, na Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia. E é uma obra assistencial, para quem não conhece, liderada pelo médium Divaldo Franco. Ele também é coautor das obras Em Busca da Iluminação Interior, Espelhos da Alma e Refletindo a Alma, todas voltadas ao estudo da série psicológica, sempre sob a coordenação de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Então, seja muito bem-vindo, Cláudio, a gente passa a palavra para você e que você possa ter uma excelente palestra essa noite. É uma grande alegria estar com vocês. Já estive aí em Basel, né? Acho que no ano de 2011, se não me engano. Então, é uma grande alegria retornar e falar um pouquinho dessa obra, né, de Joana de Ângeles, da série psicológica, que a gente tem trabalhado já há algum tempo. É sempre uma grande alegria, especialmente nesse momento tão delicado e ao mesmo tempo desafiador que a gente vive. Vivemos um momento ímpar na humanidade e isso deve nos chamar a mais profundas reflexões a respeito da vida, a respeito do seu significado, a respeito do sentido que temos dado às nossas existências. Então, quando a gente pensa e observa toda a construção da série psicológica de Joana de Ângeles, a gente vê que tem uma intencionalidade. Imaginemos que a obra começa a ser lançada no início da década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90, justamente quando toda essa febre da tecnologia ela começava a ser alicerçada. Então, naquele ponto, de certa forma, nós tínhamos uma introdução no comportamento humano de algo que iria nos desafiar, que é a própria tecnologia. A tecnologia mudou a nossa forma de se comunicar. A tecnologia, ela proporcionou que tivéssemos acesso a conhecimentos que antes eram muito restritos. E impulsionou uma conectividade entre as pessoas impressionante. Como a que temos aqui agora, quase instantaneamente falamos, interagimos, estando distantes, separados por um largo oceano. Então tudo isso, de certa forma, já era previsto pela benfeitora Joana de Ângeles, quando começa a lançar as bases da sua série psicológica. É interessante pensar que quando vemos o pensamento do próprio Einstein, quando nos diz a ciência sem religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Isso, de certa forma, também está presente nos postulados apresentados por Allan Kardec. Creio que havia muita preocupação do espiritismo não se transformar em uma doutrina da letra morta. O pensamento deveria acompanhar o desenvolvimento científico. A fé não poderia ficar presa a rituais, a um estabelecimento hierárquico, porque isso havia promovido e promove até hoje, na nossa história, um distanciamento do ser
da sua própria racionalidade, levando à falta de consciência e levando muitas vezes a atitudes condenáveis. É por isso que vemos nesse postulado, que o próprio Allan Kardec vai complementar em A Gênese, uma base muito segura de caminhar ao lado da ciência. Espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. E não podemos nos esquecer de que a psicologia é uma ciência do comportamento. Interessante que, por sincronicidade, escolheram muito bem a própria mensagem que foi passada antes da prece, falando da importância da saúde mental. Não somente para a nossa convivência no planeta Terra enquanto reencarnados, mas também porque isso influencia a forma como nós chegamos no próprio plano espiritual. Se não aprendemos a lidar com esses fenômenos da mente, se não aprendemos a entender o nosso próprio comportamento, se não aprendemos as próprias leis que nos regem e regem a psique humana, ficamos muitas vezes desprovidos de uma ferramenta importantíssima para o ser, que é a do autoconhecimento. Não só para saber a teoria acerca da psicologia, mas para poder olhar para si mesmo, entender os seus mecanismos, entender as ferramentas, entender os conflitos humanos. Tudo isso é muito importante para que a nossa vida seja vivida, de certa forma, com consciência. E complementando até esse ponto, vemos a observação de Allan Kardec na própria Revista Espírita, no ano de 1858, quando ele lança, logo no comecinho da Revista Espírita, escreve o seguinte: nosso quadro, como se vê, compreende tudo que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, uma vez que deverá fazer parte, um dia, do mundo dos espíritos. Por isso, acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. E vejam que sincronicidade, né, interessante e importante. Colocar o título Jornal de Estudos Psicológicos. E aqui vale a pena fazer uma observação. A essa altura, em 1858, a psicologia ainda não era uma ciência autônoma. Ela caminhava ao lado da filosofia e aos poucos foi ganhando campo, ganhando corpo. Então, quando Allan Kardec lança a Revista Espírita e ele, de certa forma, sintetiza todo o quadro de conhecimento ligado ao espiritismo, a psicologia entrava em ebulição. Os conhecimentos psicológicos começavam a ganhar campo nas universidades. E nós vemos todo um caminhar de acordo com o desenvolvimento da ciência, que principia justamente nesse período. Parece que a espiritualidade queria nos dizer algo importante. Era importante entender o funcionamento psíquico do homem. Porque quando Kardec fala do conhecimento da parte metafísica, é que vai além do nosso corpo físico. E estudar essa natureza dos espíritos é estudar o ser humano, estudar os seus conflitos, estudar, muitas vezes, a forma como se lida com o sofrimento. Mas não somente estudar a doença, estudar também o comportamento saudável. Estudar essa psique que nos coordena, que precede a existência, que caminha conosco na nossa existência física e permanece conosco sempre. Nos mostrando que tem alguém de que nunca podemos fugir, que somos nós mesmos. E por isso mesmo, em uma das mensagens
da benfeitora Joana de Ângeles, lançada por ocasião da comemoração dos 25 anos da série psicológica, a própria benfeitora vai nos retratar os propósitos da psicologia espírita e de sua série psicológica. Em reflexões demoradas e estudos contínuos através dos tempos, resolvemos, há um quarto de século, 1989, é o ano do primeiro livro, Jesus e Atualidade, iniciar o que ora é chamada a série psicológica, de nossa autoria, mas em parceria mediúnica, a fim de proporcionarmos algumas diretrizes e harmonia entre algumas escolas, especialmente a junguiana e o espiritismo, numa ponte de afinidades de conteúdos, procurando auxiliar os lutadores que buscam a individuação que anelam pelo reino dos céus, embora caminhando na terra. Eu acho impressionante a capacidade da benfeitora Joana de Ângeles de sintetizar uma proposta, de nos apresentar de maneira tão lúcida os objetivos a que se propõe. E muitas pessoas questionaram o próprio médium Divaldo quando ele começou a apresentar os estudos num olhar mais psicológico. E alguns questionaram, mas Joana de Ângeles, nas suas reencarnações, ela não foi freira? Porque havia sido a abadesa Joana Angélica, também Sor Juana Inês de la Cruz, e, oportunamente, Clara de Assis, vivendo nesses conventos. E lembrando, naquele tempo não havia psicologia. Como ela poderia ter conhecimento psicológico? Questionaram alguns. E Joana de Ângeles, ela fez uma observação que passa muitas vezes despercebida para algumas pessoas. Porque, diria ela ao médium Divaldo Franco, o conhecimento, ele não vem da terra para o plano espiritual. Ele vem do plano espiritual, prepara-se no plano espiritual para que os expoentes da psicologia apresentem suas teorias na terra. E muitos desses expoentes a própria benfeitora teve contato. Por isso que ela fala em reflexões demoradas e estudos contínuos através dos tempos. Ou seja, houve um estudo prévio, houve um conhecimento prévio para que ela apresentasse toda essa teoria psicológica. E nos livros da série psicológica, 17 livros, nós encontramos pensamentos de variadas escolas da psicologia. Mas ela utiliza-se principalmente da denominação junguiana, do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que apresentou uma teoria e um conhecimento profundo a respeito da psique humana, que seria a base para a psicologia transpessoal. E sua proposta vai estabelecer pontes. Para que serve uma ponte? Uma ponte nos conecta entre dois lados. E no caso, a ponte da psicologia espírita conecta todo o conhecimento espírita ao conhecimento da psicologia. Não se trata de psicologizar o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que tem as suas bases científica, filosófica, religiosa. Mas trazer essa parte do conhecimento científico da psicologia e adentrar-se com o olhar do próprio espírito, aprofundando. Por isso que Joana de Ângeles apresenta os conceitos junguianos, mas sempre faz uma ponte com o espírito imortal. E essa é a riqueza da série psicológica. Sua proposta, o seu convite, é como se fosse um espelho. E aprofundando esse olhar e os objetivos da psicologia espírita, ela nos relata: a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis contributos dos estudos ancestrais dos eminentes psicólogos, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os desvãos e os abismos do inconsciente, individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações de beleza.
E novamente, nessa síntese, ela apresenta várias das propostas que a psicologia traz. Primeiro, mergulhando no inconsciente, que primeiramente foi feito através do trabalho significativo de Sigmund Freud, que logo em sequência teve a colaboração inicial de Carl Gustav Jung. Mas Carl Gustav Jung, não concordando inteiramente com o centro dado à sexualidade na teoria psicológica, ampliou-a, porque ele disse a criatura humana não é apenas sexual, ela tem a função sexual, mas é apenas uma das funções, não a totalidade do ser. E aprofundando o estudo, ele vai nos apresentar os arquétipos, o padrão dos comportamentos humanos, os nossos impulsos, as nossas tendências, os nossos conflitos e tormentos. E como é importante que a gente aprenda a lidar com os nossos conflitos e tormentos, assim como impulsionar as nossas próprias aspirações de beleza. Porque o ser humano precisa de beleza. O ser humano precisa de profundidade. O ser humano precisa conhecer a si mesmo. E aí nós remontamos às bases da série psicológica, porque resumimos, e esse é um resumo que se apresenta no nosso livro, Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, no qual nos juntamos com alguns estudiosos da obra de Joana de Ângeles para apresentar um pouco quais seriam esses resumos, esses tópicos principais dessa obra. E aqui nós vemos a importância de aprender a se conhecer. Autoconhecimento talvez seja a palavra mais repetida dentro dos postulados espíritas. Quantas vezes ouvimos repetir, conhece-te a ti mesmo? Muita gente acho que já está cansada de ouvir a questão 919, mas que tem que ser repetida. Eu fico imaginando como seria a busca daquelas pessoas que se dirigiam ao templo de Delfos. Provavelmente muitas das suas angústias eram as angústias que temos hoje. Querer saber a respeito da vida, querer saber a respeito da nossa sorte, querer saber a respeito dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos, do encaminhar, do revés, da sorte. Mas tudo isso, todas essas angústias, muitas vezes projetadas para fora do indivíduo, fazem com que ele perca sua rota. Por isso a importância de se conhecer, e por isso esse templo de Delfos, ele apontava aquele famoso conhece-te a ti mesmo, depois utilizado por Sócrates como uma das suas máximas, no intuito de mostrar à criatura humana a importância de olhar para si, a importância de se observar, a importância de analisar o próprio comportamento, as próprias atitudes, não só pensar a respeito de como se é, mas principalmente se propor a transformação, porque é isso que faz a nossa mudança, pensar, observar-se, autoanalisar-se, mas ao mesmo tempo propor a mudança de atitude. Porque se a gente não propõe a mudança de atitude, nós ficamos apenas na primeira etapa do autoconhecimento. E na segunda obra da série psicológica, O Homem Integral, Joana de Ângeles propõe: o homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. E aí, se eu perguntasse para cada um de vocês, para cada uma de vocês, qual é o seu conceito de autorrealização? Talvez cada um apresentasse o conceito diferente do que entende como sendo a autorrealização. E se eu perguntar para vocês quanto das suas vidas é destinada a metas exteriores? E certamente grande parte da nossa vida ela se volta a essas metas.
E claro, não podemos fugir do mundo enquanto estamos no mundo, e nem é isso que a benfeitora propõe. Mas é ao mesmo tempo dessa vivência no mundo, prosseguir não somente com as metas externas, com a meta de crescer materialmente, mas também com as metas internas. Me recordo de uma bela frase do livro O Pequeno Príncipe, esse livro marco para a humanidade, em que o Pequeno Príncipe diz ao aviador: quem caminha sempre em frente não pode mesmo ir longe. E é verdade, se a gente toma essa metáfora de caminhar sempre em frente, como esse processo de perseguir metas externas. Se eu perguntar para vocês, daqui a 5 anos, como vocês querem estar? Normalmente as pessoas pensam em termos de conquistas, né, da condição social, da condição material que querem ter. E eu costumo propor uma meta diferente. Qual é a pessoa que você quer ser? Qual é o comportamento que você quer ter perante a vida? De que forma você acha ideal prosseguir e perseguir os seus desafios? Porque se a gente não faz esse processo, não olha para dentro, a gente continua sonhando, como o próprio Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Sonha no sentido de iludir-se, ele faz essa metáfora. Mas quem olha para dentro, desperta. E o despertar deve ser o nosso desafio, para que esse correspondente de identificação íntima possa fazer com que encontremos as ferramentas necessárias para o processo de lidar com todos os conflitos existenciais. Por isso ela prossegue, também na mesma obra, O Homem Integral. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Eu costumo dizer às pessoas que gostam e começam a estudar Joana de Ângeles que prestem atenção nos detalhes. Às vezes, cada frase é o chamado para um mergulho profundo em si. Somente aqui a gente já identifica várias propostas terapêuticas. Primeiro, autodescobrir-se. Esse é um desafio. E a gente pode trazer a metáfora como se a nossa essência estivesse coberta. Coberta pelas máscaras que nós fomos construindo ao longo da existência, as personas apresentadas por Jung. Cobertas pelos nossos próprios conflitos, porque os nossos conflitos foram criando defesas no nosso comportamento. E nós precisamos tirar esse véu como se fosse uma cobertura para a nossa essência, para que essa essência se manifeste. Por isso, autodescobrir-se, retirar o véu, mostrar quem nós somos, mostrar a nossa essência, viver a nossa essência. E para isso é preciso não apenas identificar as nossas necessidades. Claro, esse é um passo importante, principalmente saber diferenciar o que é desejo do que é necessidade. E como a gente confunde isso? Quantos desejos a gente conduz na nossa vida e que não fazem parte de necessidades? E muitas vezes esses desejos, se a pessoa não está atenta, se transformam em tormentos. Ficamos atormentados por aquilo que achamos que precisamos ter. E será mesmo que precisamos? Porque nós temos algumas funções que são importantes. Por exemplo, nós temos uma necessidade de nos locomovermos. E eu pergunto a vocês, essa necessidade de se locomover precisa ser com automóvel, né, de ponta, ou pode ser de ônibus, pode ser caminhando, pode ser da forma que seja possível. Eu preciso me comunicar, mas precisa ser com um aparelho celular de ponta? Precisa ser com um computador mais moderno, mais caro? Não. Pode ser da forma com que eu consiga me comunicar. O problema é que nós vamos acrescentando as nossas necessidades enquanto ser
os nossos desejos, porque nos desconectamos da vida. E essa desconexão causa sofrimento. E é por isso que é preciso identificar essas necessidades, saber diferenciá-las dos desejos, mas também conhecer a nossa realidade emocional. Saber lidar com a raiva, saber lidar com os medos, saber lidar com a tristeza, saber lidar com a alegria. Porque é nessa dinâmica das variadas emoções que se dá o trânsito humano. Nem sempre viveremos a alegria e muitas vezes só conhecemos a alegria quando conhecemos a tristeza. Mas como a tristeza é uma emoção desagradável, muitas vezes queremos fugir dela, sem prestar atenção à mensagem, porque toda emoção traz uma mensagem. E se a gente desconhece a nossa realidade emocional, não conseguimos elaborar essas mensagens que as emoções trazem. E ficamos, muitas vezes, com uma visão muito limitada da vida. Uma vivência muito superficial da existência, porque queremos eliminar certas emoções que fazem parte da própria vida. E nisso tudo, não podemos perder contato com as nossas aspirações legítimas, ou seja, o sentido existencial. Se nós não temos um propósito, se nós não alimentamos esse propósito, muitas vezes abraçamos qualquer propósito que nos seja dado. É como se vivêssemos uma vida, seguíssemos um script que foi escrito por outras pessoas para nós. E isso se transforma numa grande alienação da nossa vida. Uma grande desconexão com a nossa consciência. E para isso tudo é necessário se preparar para não somente reagir diante das ocorrências do cotidiano, mas ser proativo. Perceber, conhecer as nossas reações, porque através desse processo do conhecimento das nossas reações, nós vamos nos preparando para ter outras atitudes. E quando aprendemos a nos conhecer, nós passamos a fazer o aprendizado do viver. Qual é o sentido da vida? Normalmente, quando se pergunta isso, trazemos, muitas vezes, respostas repetidas. O sentido da vida é a evolução, certo? Claro, temos que evoluir, temos que nos transformar. Mas qual é o sentido que você dá à sua vida? E isso é diferente. O sentido que damos à existência é o investimento que nós fazemos diariamente, a cada momento, a cada instante. É aquilo que te faz acordar. Não somente o despertador, que a gente quer lançar para o lado quando nos acorda cedo demais, mas é a motivação que te anima a continuar a viver. A motivação que te faz enfrentar todos os períodos da humanidade, com bravura, com grandeza, olhando nesse momento desafiador que a gente vive, uma pandemia, ou seja, pan, que vem de todos, do grego, todos, demia, povo, todo o planeta é convidado a uma revisão de valores. E para isso é necessário aprender a viver, aprender a observar o significado da vida. O grande problema é que, às vezes, colocamos os nossos objetivos existenciais somente nas conquistas de fora, no viver bem. E aí Joana de Ângeles chama a atenção na obra Vida, Desafios e Soluções. Não se creia, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações. E aqui ela chama a atenção para essa que, na maioria das vezes, se transforma numa grande busca humana, do viver bem. Claro, se você pode viver bem, não há mal nisso. Mas busque o bem viver. Busque o significado dessa vida.
Se você tem recursos, ok, utilize desses recursos, mas não se escravize, porque o grande problema da alma humana encarnada na Terra é muitas vezes escravizar-se àquilo que ela acredita ser possuidora. Anteriormente, nós vivíamos apenas a ditadura do ter, e ficávamos no dilema ter ou ser. Mas de um tempo para cá, começou a introduzir-se um outro elemento nesse processo, que é, não basta ter, eu tenho que parecer ter. E a necessidade da aparência gera uma neurose profunda, porque as pessoas não querem mostrar também para os outros que elas têm. Não basta consumir, eu tenho que mostrar que estou consumindo. E aí se cria essa febre das redes sociais. Nada de mal com as redes sociais, desde que seja utilizada com consciência. E recentemente nós vimos o belo documentário Dilema das Redes, que demonstra o grau de alienação que se chega a uma sociedade, que passa a ser manipulada, que passa a ser controlada, que passa a ser conduzida, porque esses instrumentos de tecnologia, eles captam tudo o que pesquisamos, tudo o que a que nós nos conectamos, tudo aquilo que queremos ou adquirimos, vai fazendo parte, como se construíssem um avatar, um robô, com todas as informações, que nos conhece mais que a nós mesmos. Por onde andamos, ele nos rastreia. E não raro você chega perto de uma loja e você recebe a mensagem daquela loja. Estamos num momento delicado da humanidade. O desconhecimento começa a custar muito caro, até mesmo porque essas redes, elas manipulam, às vezes, fazendo com que a criatura acredite até em alguns absurdos, como o terraplanismo, para ver o comportamento das massas que se equivocam, que se perdem desse bem viver apenas para gozar das sensações, muitas vezes não sabendo que estão sendo manipulados até na sua forma de pensar. No livro Refletindo a Alma, fazemos a seguinte reflexão importante nesse aprendizado, é continuar questionando quem se é. Além dos papéis exercidos socialmente e de toda a história pessoal conhecida. Se me vejo apenas como um espectador passivo e não como protagonista da marcha existencial, provavelmente estou muito distante do aprendizado profundo da vida. E aí nós vemos, quando nos desconhecemos, quando não assumimos esse papel de protagonista na nossa marcha, passamos a ser manipulados. Continuamos sendo manipulados, não só como mercadorias para comprar, isso também, porque são essas marcas que pagam as nossas contas nas redes sociais, as contas nas redes sociais ao nos venderem. E o grande problema é que nós vamos nos transformando em mercadorias, né? Um ponto importante do documentário referido é que ele faz o relato de que somente duas atividades, duas áreas chamam os seus clientes de usuários, que é a drogadição e a própria utilização da internet. Somos usuários, mas até que ponto estamos sendo utilizados nessa marcha, principalmente se estamos nos vendo e ocupando o papel de um espectador passivo na nossa existência, de quem não se conhece, de quem não sabe para onde quer ir, de quem não sabe investir os seus recursos emocionais. E para quem não sabe ir, como recorda o próprio filme Alice, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E vamos, muitas vezes, abraçando esses caminhos por nos desconhecermos, por desconhecermos o verdadeiro significado da existência, porque perdemos a conexão com o nosso ser. Como é importante ser. Como é importante
entender essa dinâmica da essência do que somos, resgatar esse nosso ser divino, resgatar as belezas que vivem, que habitam dentro desse ser. Já nos dizia o Mestre Jesus: vós sois a luz do mundo. Mas, se essa luz estiver escondida debaixo do alqueire, de que ela servirá? E ele falava, antecedendo em 2 milênios a psicologia, dessa grandeza do ser, dessa luminosidade que nos habita e que muitas vezes vamos esquecendo sob o peso dos conflitos que vivemos, sob o peso do sofrimento que vai batendo a nossa porta e nos faz muitas vezes nos alienar da própria vida e ficar desesperados porque nos desconectamos desse ser existencial. Enquanto ser, enquanto alma, enquanto self, não estamos muito preocupados nas condições materiais. Claro, todos queremos uma condição digna da vida, mas, principalmente, se a vida que vivemos está nos proporcionando ensinamentos, se está nos proporcionando transformação, se está nos proporcionando a construção de um caminho de virtudes. E do que a gente precisa para nos tornarmos pessoas dignas? Muito pouco. Muito pouco. Durante esse tempo em que eu acredito que a frase mais ouvida foi fica em casa, né? Fica em casa. Não é somente para nos resguardarmos na nossa casa material, mas na nossa casa espiritual. Os templos fecharam as portas para que nos reconectássemos com o nosso templo interior, porque parte desse processo de aprender a ser é reconectar-se com a fonte da vida, com a verdadeira religiosidade. Porque, como nos ensina Joana de Ângeles, em Vida, Desafios e Soluções, é indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Novamente, um processo terapêutico desse caminhar do ser. Primeiramente, é indispensável estar acordado. O que é estar acordado? É só estar em estado de vigília ou é estar consciente? Porque a psicologia transpessoal, estudando esses níveis de consciência, percebeu que nós caminhamos desde o sono sem sonhos, aquele estado em que o ser vive apenas para suas funções fisiológicas, até a união com a consciência cósmica. Aquele estado no qual Jesus estabeleceu: eu e o Pai somos um. E grande parte da nossa existência nós passamos num estado de letargia, de paralisia, de narcisismo. Ficamos preocupados apenas na vivência de ocorrências prazerosas, de sensações. E esse estado muitas vezes é a paralisia da alma. Não é que não possamos viver prazeres. Os prazeres são parte da vida. Mas, ao tempo em que vivemos esses prazeres, temos que aprender também a conviver sem a presença deles e, principalmente, seja com eles ou sem eles, viver acordado para a nossa consciência, viver despertos para o sentido existencial, para a realidade do ser. Aí nos chama para a realidade de espírito. Somos espíritos, vivenciando uma existência corporal e não o oposto, como já nos chamava a atenção Teilhard de Chardin. Somos essência espiritual e diariamente deveríamos nos perguntar: o que minha alma deseja? Quais são as minhas responsabilidades perante esse momento? E esse momento grave, a gente deve se perguntar enquanto indivíduos, enquanto coletividade. Porque está
acontecendo um verdadeiro ecocídio em nosso planeta. Um grave ecocídio, porque esse ser humano, dormindo para a sua realidade do ser, acredita ser apenas um usufrutuário da natureza. E coloca-se, podemos queimar as matas, podemos usar da natureza de forma indiscriminada. Assim pensam os inconsequentes e inconscientes. E as legislações vão flexibilizando normas de proteção à própria natureza, mostrando a insanidade humana que não se considera a própria natureza. E aí vem um vírus pequenino, invisível a olhos nus, mostrar também o nosso lado frágil, que de um momento para o outro nós podemos partir, sermos chamados à vida espiritual. E lá nos depararemos com a nossa consciência. O que estamos fazendo da vida? O que estamos fazendo de tudo isso que foi nos dado de graça, para que pelo menos cuidássemos de nós mesmos, uns dos outros e da natureza, que serve a um propósito. Mas se permanecermos na nossa ótica individualista, consumista, nossa ótica inconsequente, vamos cada vez mais gastando e usufruindo de todos os bens que a vida nos doa, sem nos darmos conta que a vida nos chama para um acerto de contas, com a própria consciência. Por isso que, ao mesmo tempo em que vivemos, nós temos que encontrar o significado existencial, desenvolver esse significado, desenvolvermos-nos para a consciência, porque a individuação, proposta de Carl Gustav Jung, que significa o total e pleno desenvolvimento das faculdades do ser, não é um propósito individualista. É um propósito no qual eu desenvolvo o meu ser em plenitude, para que assim eu dê a melhor contribuição ao coletivo. Porque não se justifica a esse ponto do desenvolvimento da trajetória humana, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, ainda termos miséria no planeta Terra. Ainda termos pessoas que passam fome e que a pandemia apenas escancarou essa injustiça social desse ser humano narcisista, desse ser humano que ainda se encontra num estado de sono. E por isso mesmo, a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. De ser ao invés de poder. De ser, embora sem a preocupação de parecer. Que fantástica essa proposta. Estruturar-se todas essas perspectivas, a educação. Porque se não há um investimento em educação, nós não nos transformamos, principalmente na educação de bases ético-morais, olhar para a coletividade, nos educarmos para cuidar do planeta, nos educarmos para cuidar do que é coletivo, nos educarmos para cuidar do outro. A psicoterapia, que a partir de agora, como bem propõe Murray Stein, um psicoterapeuta junguiano, não pode servir apenas ao propósito de observarmos os nossos conflitos e passear pelo histórico da nossa vida, mas também questionar a nossa visão de mundo, questionar o nosso propósito de existência, questionar a nossa forma de cuidar, para que essa metodologia da convivência humana se estruture no ser antes de ter, não seja voltada apenas para o consumir, usufruir, mas questionar-se antes, eu preciso disso, o meu ser precisa disso, porque, como bem retrata Zygmunt Bauman, esse eminente sociólogo polonês, recém-desencarnado, muitas vezes as pessoas que se adentram nos grandes mercados, nos grandes shoppings, não se dão conta de que elas estão se transformando na mercadoria consumida.
Claro que o consumo é parte da vida, consumimos, mas esse consumo tem que ser consciente. Deve partir de uma necessidade do ser, e que esse ser saiba conviver também sem esse ter, para que não se transforme em tormento. E o grande problema é que, muitas vezes, esse ter significa poder, no sentido da criatura humana acreditar que ela ganha o valor das coisas que ela tem. Como eu não reconheço o meu valor, muitas vezes eu posso transferir o valor àquilo que eu acredito que eu tenho. Acredito. Porque o que é mesmo que a gente tem? O que a gente tem? Os nossos bens, eles vêm e um dia irão. O nosso corpo também é transitório. Nossos fios de cabelo, meu Deus, foram embora, né? Pelo menos os meus. Nunca mais voltaram os rebeldes. E aí nós vemos o que é mesmo que nós temos. Nós temos aquilo que nos transformamos. Nós temos aquele conhecimento que se transforma em ação. Nós temos aquilo que vamos integrando na nossa consciência como parte desse ser. E para isso a gente não precisa se preocupar em parecer. Porque tanta preocupação com parecer. E isso está se transformando num grande transtorno. Eu fico muitas vezes penalizado com a juventude que está convivendo com esse mundo novo, sem que os pais educadores tenhamos aprendido a conviver com esse mundo de alta tecnologia, cujo conteúdo daquilo que era antes privado se transforma em público de uma hora para outra, expondo personalidades frágeis, inseguras, que muitas vezes não sabem lidar com esse contexto e se preocupam na sua aparência, quando deveriam estar ocupados em transformar o seu ser. E é por isso que nessa dinâmica do aprendizado da psicologia de Joana de Ângeles, ela adentra-se na perspectiva do aprender a amar. Como é importante amar. Quanta falta faz o amor na convivência humana, porque o alto desamor se transforma na base dos principais conflitos humanos. Amor, essa força de conexão com a vida, que deve partir do ser para consigo. O alto amor. Investir na própria vida. Aprofundar-se em si mesmo. Porquanto o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Ama ao próximo como a ti mesmo. Estamos nos amando? Estamos investindo em nós mesmos, no desenvolvimento do nosso ser, colocando em prática tudo que temos aprendido ao longo do tempo? Ou ainda falta muito para essa caminhada? Oportunamente, o pedagogo e professor Léo Buscaglia criou na psicologia, na Universidade da Califórnia, uma cátedra chamada Amor. Os professores olharam para ele abismados, mas uma disciplina chamada Amor, e ele mesmo duvidava que aquilo fosse chamar a atenção de alguém. Mas, para sua surpresa, os alunos ficaram curiosos com uma disciplina chamada Amor e foram à sala de aula. E ali, nas suas obras, ele relata a importância que temos de falar sobre o amor, falar sobre os conflitos que criam essa separatividade do amor, porque muitas pessoas dizem: eu desisti de amar, porque entendem amar somente como um encontro com o outro, esquecendo que esse amor deve partir das bases do encontro consigo. Porque se a gente não tem esse auto-amor, como é que a gente vai oferecer para o próximo? Por isso mesmo o amor deve ser essa força que transborde de nós,
que emane de nós, que irradie de nós, porque essa irradiação vai fazendo com que criemos um ambiente onde essa força do amor se faça presente. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante ainda na natureza humana. E é por isso que toda essa base da série psicológica, que aqui apresentamos apenas resumidamente, centra-se nos ensinamentos e na vida do Mestre Jesus, especialmente naquilo que ele exemplificou. Como aquele homem conhecia da alma humana, como ele conhecia dessa psicologia, e como vemos de forma grandiosa tudo aquilo que ele trouxe, quando a moderna psicologia vai trazendo postulados que ele falava para aquela gente simples, que apresentava a partir de parábolas, dos seus discursos, do sermão da montanha e de toda a riqueza que ele deixou para nós e que devemos trazer de volta nesse momento grave da nossa existência, nesse momento sério do planeta Terra. É certo que deveremos ainda enfrentar muitas crises. Não podemos romantizar essa transição, essa tão falada transição planetária. Não é tempo ainda de colher as flores, porque cultivamos ainda os espinhos. E esses espinhos estarão na nossa marcha como parte natural de tudo aquilo que nós lançamos à existência enquanto semente. E é por isso que esse homem e essa mulher da era pós-moderna são chamados, nesse momento, a viver de forma consciente. E é por isso mesmo que a benfeitora Joana de Ângeles, nesses 30 anos que já se vão da sua série psicológica, nos apresentou de forma profunda todos esses postulados que devem servir para que olhemos no espelho da nossa própria alma e encontremos a nós mesmos como figuras importantes desse processo de vir ao planeta e encontrar o nosso ser, encontrar a nossa essência e, finalmente, construir uma vivência amorosa no planeta Terra. Sou muito grato pelo convite dessa casa, desse Centro de Estudos Espíritas, Adolfo Bezerra de Menezes, esse nobre benfeitor da humanidade que nos socorre a todos em momentos de dores e angústias. Parabenizá-los pelos 6 anos, 6 anos, que eu acredito que para vocês deva olhar para trás e nem acreditar em tantas realizações, mas ao mesmo tempo com tantos desafios. Então que vocês tenham muita força para prosseguir nesse labor iluminativo e transformador. Não somente apresentando a teoria espírita, mas vivenciando-a no comportamento, e que possa isso servir de convite a todos que frequentam essa casa, também como um convite à transformação. Então, a minha gratidão pelo convite e por esses momentos de reflexão. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por esses momentos de reflexão, por todo esse conhecimento que nos chega para a nossa transformação. E pedimos que abençoe a esta casa, abençoe aos seus trabalhadores e frequentadores, para que sempre encontrem coragem, serenidade e forças para enfrentar os desafios existenciais. Gratidão ao benfeitor dessa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Que ele prossiga nos intuindo, nos abençoando e proporcionando as bênçãos da saúde, não somente física, mas principalmente espiritual, para que nós
movidos pela força do amor, possamos espalhar as sementes de um novo mundo que se encontra agora em formação. A nossa gratidão, que permaneçamos em paz e levemos aos nossos familiares as bênçãos que ora recebemos. Muita paz a todos nós.